Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Hoje eu vou estar trazendo aqui sobre uma empresa de energia. O pessoal está gostando da parte de energia, então vou trazer aqui a Celesc. É uma companhia de distribuição de energia que atua no estado de Santa Catarina, tá bom? Então é uma empresa pública, controlada pelo estado, tá? Mas que tem números muito interessantes, como por exemplo, o PL de 4,6 vezes o seu lucro e o PVP abaixo de uma vez o seu valor patrimonial. Isso é muito interessante porque hoje a companhia é cotada por R$ 80,65. E mesmo assim, então, olha só como é interessante a gente olhar o fundamento, né, o fundamentalismo e não só o número na tela. Porque senão a gente teria uma empresa a R$ 80, só que 4 vezes o seu lucro. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma empresa aqui a 7 vezes o seu lucro, mas que custasse, vamos supor, R$ 15, então em parâmetros aqui acabaria estando mais caro, porque o PL é maior. E com um dividend yield de 7,59%. Então, quem usa a métrica do Bazin ainda teria acima de 6% de dividend yield, que é considerado o mínimo ali para o Bazin. E uma coisa muito legal falar da Celesc, eu estou aqui no site do Oceans 14, que mostra que o estado de Santa Catarina é detentor de mais de 50% da companhia, ações ordinárias, ou seja, quem controla, quem vota, tá? Então, no total ele tem 20%, porque ela tem bastante ação preferencial e o estado não detém nenhuma. No entanto, quem controla é o estado de Santa Catarina. Aí a EDP Energias do Brasil foi uma das minhas primeiras posições, que infelizmente saiu da nossa bolsa de valores, mas ela tem 33% da Celesc, tá? Com quase 30% do total da companhia. E uma coisa muito legal que eu gostaria de mostrar é que existe dois fundos aqui principais, mas eu queria dar atenção primeiro para Geração L-Par. Então, olha só, temos o Geração L-Par, fundo de investimento, e também temos o Alaska Poland, que são aí de bilionários da nossa bolsa de valores. No caso do Geração L-Par é do Lírio Parisotto, e aí ele detém 8,66% da companhia. Inclusive o Lírio já falou que tem uma dificuldade grande em vender essa posição por conta da baixa liquidez que ela tem. É uma ação que não tem um volume de negociação tão alto, que acaba dificultando um pouco para sair. Mas isso para o investidor como nós, o investidor normal, não tem tanto problema isso aqui. Continua sendo um bom investimento para a gente olhar, porque os nossos volumes negociados, em geral, são menores do que os dos bilionários. Então a gente pode fazer essas movimentações mais tranquilamente. Antes de entrar no tema do resultado do quarto trimestre, quero apresentar alguns números da empresa, como por exemplo o retorno nos últimos 10 anos de 691% de forma nominal e desconsiderando o IPCA 366%, ou seja, nos últimos 10 anos a companhia gerou mais ou menos 30% ao ano de forma real, já descontando a inflação, e no último mês ela vem caindo 0,5%. Mas tem que ter paciência, 3 meses andando só 1%, enquanto o CDI já ultrapassou isso. Mas quando a gente olha no longo prazo, o retorno se torna bem interessante. Pessoal, empresa de distribuição de energia. Olha o que eu venho comentando aqui, sempre comentei. Margem líquida bem menor do que as transmissoras e as geradoras. Isso é natural do setor. É difícil ter um pouquinho maior do que isso, mas olha só, a margem vem crescendo ano após ano. Em 2016 teve margem líquida negativa, em 2017 já recuperou e ficou nessa média de 3,46% até 5,25%. O importante, margem está melhorando, ou seja, a companhia se torna cada vez mais eficiente e reduz os seus custos. Mais uma característica do setor de energia é a dívida líquida sobre EBITDA de 2,21, natural aqui do segmento ter uma dívida líquida EBITDA um pouco mais elevada, alavancada, certo? Mas ainda no patamar confortável, como por exemplo alguns investidores dizem que tem que ter até 3 vezes o EBITDA. O ROI da companhia de 19,94% acima da nossa taxa de juros, o que é bem importante, porque isso significa que o lucro líquido remunera o capital do acionista, que seria o seu patrimônio líquido, em praticamente 20%. Isso traz retorno a longo prazo para o seu acionista. O valor patrimonial da empresa hoje é em R$ 87,71, com lucro por ação de 17,49. Mas vamos aos números da companhia. O EBITDA em 2024 atingiu 1,5 bilhões de reais, a receita operacional líquida em 10,7 bilhões e um lucro líquido em 715 milhões de reais. Então você vê que é uma companhia menor, tá? Hoje ela vale 3 bilhões no seu valor de mercado. Deixa eu trazer aqui o valor para mostrar para vocês. Então olha só, a companhia hoje vale 3 bilhões de reais, ou seja, isso aqui, como que chega nesse número aqui? É a cotação vezes a quantidade de ações, 3 bi. Valor de firma, 6 bilhões de reais. Isso seria o valor de mercado mais a dívida líquida da empresa. Disponibilidade, ou seja, dinheiro no bolso, 1,34 bilhão. E olhando isso de forma bruta, ele seria
um pouco mais que 1/3 do valor de mercado da companhia. Então ela tem bastante recurso em caixa, no entanto, ela tem um endividamento de forma de 4,34 bilhões, de forma que gera uma dívida líquida de 3 bilhões de reais. Olhando o desempenho da empresa, a parte de distribuição dela atua em praticamente todo o estado de Santa Catarina, atendendo 285 municípios, com 258 lojas de atendimento e 160 mil quilômetros de rede. Olhando de forma do IFRS, no quarto trimestre de 2024, a gente teve uma margem líquida de 3,1%, gerando um lucro líquido de 86 milhões de reais, bem maior em relação ao ano passado. Só que olha o que a gente pode observar aqui. A receita operacional líquida da companhia é 2,7 bilhões, tirando os custos e despesas operacionais, que dá 2,5 bilhões. Uma boa parte vem do custo com energia elétrica e também custos e despesas operacionais. Ou seja, é uma operação um tanto que custosa, de forma que gera uma margem bem baixinha no final. Interessante lembrar que isso aqui é um ROI de 19%. Então, sobrando 3%, a companhia consegue remunerar o capital do acionista a 19%. Ela não distribui tudo em forma de proventos, mas ela tem esse potencial. Então, é uma empresa que acaba sendo bem rentável. Olhando no sentido IFRS, a companhia melhorou em todos os segmentos, cresceu a receita em 2,1%, receita líquida em 3,3%, EBITDA em 270% e o lucro líquido em 140%. Nos 12 meses de 2024 para 2023, também crescimento em todas as linhas. Apesar do custo operacional ainda ser relevante para a empresa, ela mostrou uma melhora em relação ao ano passado, no quarto trimestre, com uma melhora de 4,3% nos custos e despesas operacionais, que atingiu 2,5 bilhões de reais, e o custo com energia subiu 3,3%, atingindo 1,8 bi. Falando um pouco sobre o endividamento da companhia, a dívida de curto prazo está em 480 milhões de reais, teve uma melhora de 7%, enquanto a dívida de longo prazo subiu para 3,7 bilhões de reais, dando um endividamento total de 4,2 bilhões, subindo 35% em relação a 2023. A posição em caixa da companhia subiu também em 9% e hoje atinge 816 milhões de reais. Relação dívida líquida EBITDA se mantém em 2,4 vezes o seu EBITDA e o ajustado subiu, certo? Então, de 2 para 2,5 vezes o seu EBITDA. A relação dívida líquida financeira sobre o seu patrimônio líquido está em 1,5 vezes. Ou seja, para cada R$1 de patrimônio líquido que a companhia tem, ela possui R$1,5 de dívida financeira líquida. Essa informação é importante porque ela é utilizada no cálculo do custo médio de capital, tá bom? Então, esse seria o capital de terceiro da companhia. A composição da dívida da Celesc se baseia principalmente em, por exemplo, empréstimos bancários pós-fixados. Então, o aumento da taxa de juros pode impactar o resultado financeiro da companhia. Então, a CDI mais alguma coisa, 0,8%, 1,65%. Tem uma dívida com a Eletrobras de 5% ao ano, bem barata. E algumas debêntures que também remuneram ou CDI ou IPCA. Então, uma alta nesses indicadores, como por exemplo, CDI, que é a taxa de juros, e IPCA, que seria a inflação, podem impactar um pouco o resultado da empresa. Como a gente está passando num ciclo de alta, e se a gente olhar a curva de juros pelo site da Ambima, a gente também tem uma alta lá, isso pode acabar impactando um pouco o resultado financeiro da companhia, que tem que ser suprido através da receita operacional e seu crescimento. No entanto, cronograma de amortização da dívida bem tranquilo. Em 2025 a companhia tem 308 milhões de reais para amortizar e essa faixa se mantém até atingir 2029 a 2043, onde ela tem os outros 2,5 bilhões de reais. Então você vê que é uma dívida bem distribuída, ela só dá um salto aqui em 2028, indo para meio bilhão. Parte de distribuição, grande parte de investimento vem para redes, distribuição e telecomunicação da empresa, então 61% do CAPEX veio para cá. 5,9% veio na parte de comercialização e também linhas de distribuição com 32%. Então, exige bastante investimento para ter uma manutenção das suas linhas de distribuição de energia. A companhia vem crescendo seu patrimônio líquido, ainda falando de dívida, e a dívida líquida vem acompanhando essa evolução. Então, você vê que até mais ou menos 2017, a dívida líquida da companhia era bem baixa e a partir de então a companhia acabou se endividando mais, tendo mais CAPEX, para crescer e expandir suas operações. Hoje o fluxo de caixa livre, de acordo com o X14, é negativo em 674 milhões de reais, sendo o fluxo de caixa operacional 281 milhões de reais e o fluxo de caixa financeiro em 786 milhões de reais, certo? Então ela tomando crédito, esse fluxo de caixa financeiro acaba aumentando junto. E o fluxo de caixa de investimento depreciando em 955 milhões de reais. A receita e o lucro da companhia vem aumentando ano após ano,
Então, em 2007, a companhia tinha uma receita de 3,2 bilhões de reais, com um lucro de 358 milhões de reais. Hoje, a companhia tem uma receita de 10,66 bilhões de reais, com um lucro de 717 milhões de reais, no último dado atualizado pelo site Oceans 14. De 10,66 dividido pela receita de 3,17, a gente tem um crescimento de 3,36 vezes na receita, enquanto o crescimento no lucro é de 707 dividido por 358, de 2 vezes o crescimento no seu lucro. Então a companhia cresceu muito sua receita, só que o lucro não cresceu na mesma proporção. De acordo com o site de RI da Celesc, com o plano diretor vigente, a companhia adotou uma política de distribuição de dividendos de no mínimo 30% do seu lucro líquido ajustado. Utilizando como métrica o PL de 4,61 vezes, a gente pode fazer o seguinte cálculo: fazer 30%, que é o quanto ela pretende distribuir em forma de dividendos, e dividir pelo PL de 4,61, a gente teria um dividendo esperado de 6,5%. Com um lucro líquido ajustado de 673 milhões de reais, uma queda de 4% em relação ao ano passado, vamos pegar esse lucro líquido e distribuir pela quantidade de ações para ver o quanto daria de lucro por ação e depois multiplicar por 30% para saber o quanto ela poderia ter pago de proventos em 2024. Então vamos lá juntar as informações. Margem líquida, lucro líquido ajustado, 673 milhões de reais. Vamos distribuir isso agora pela quantidade de ações, de 38.572, daria R$ 17,46 de lucro líquido por ação, multiplicado por 30%, daria R$ 5,24 de lucro líquido por ação. Cada ação hoje da Celesc vale R$ 80,65, o que geraria um yield de 6,49%, bem próximo do cálculo que eu fiz utilizando o PL, certo? Então isso aqui é uma forma da gente entender o quanto a companhia poderia estar pagando de proventos. Olhando a demonstração do fluxo de caixa consolidado, a gente pode ver que a distribuição de proventos da companhia foi de 211 milhões de reais, o que ficaria próximo do que foi informado. A gente tem ainda dividendos em aberto do tipo JCP, então 15% retido em fonte de imposto de renda, com a Datacom acontecendo em março de 2025, totalizando R$ 1,60 por ação, com 2 pagamentos, um pagamento em junho de 2026 e um pagamento de dezembro de 2026. E esse é o histórico de pagamento de dividendos da companhia, tá bom? Então, em 2024, a companhia pagou R$ 5,69 de dividendos e para 2025 ela já propôs R$ 1,62. E tá aí, pessoal, um comentário que eu fiz no grupo do Telegram. Se você ainda não tá lá, entra e vai ter muito post interessante. A gente coloca todas as informações lá e tem umas discussões muito interessantes sobre investimento de todos os tipos. Então a gente fala de renda fixa, de ações e por aí vai, fundos imobiliários. E até fiz essa brincadeira aqui, que se eu já fui mão de alface, e com certeza, eu já tive a Celesc na minha carteira, fiquei um mês com ela, então comprei em novembro de 2023 e vendi em dezembro de 2023. E essa companhia, desse período, saiu de R$ 59,00 por ação para R$ 64,00 por ação. E isso me deu um lucro na venda de 8,36%. Para um mês, é um lucro bem interessante, mas eu poderia ter mantido a companhia até hoje na minha carteira, que ela teria ultrapassado de R$ 80,00 por ação e ainda teria um bom provento esperado de mais de R$ 5,00, que eu acabei não recebendo nesse período. Então, o que eu digo é, foco no longo prazo. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal. Até a próxima e tchau!